Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Loncarovic e juntamente com o Nicolas e o Guilherme, nós vamos trazer para vocês o nosso projeto. O nosso projeto ele se baseia na taxa de crescimento da mandioca em dois tipos de solo, o solo claro e o solo escuro. A diferença de cores entre os solos se baseia devido à sua rocha de origem. Através do nosso projeto, nós conseguimos concluir que a mandioca, ela teve maior produtividade quando se comparado com outras culturas que nós plantamos no mesmo terreno, um exemplo, o milho. Pela mandioca ser uma cultura que não tem tanta exigência e se adaptou muito bem aos terrenos arenosos, dessa forma nós reduzimos os nossos custos e aumentamos os nossos lucros. Bom, para início do plantio é necessário primeiramente fazer a gradagem. Em seguida viemos com o tombador para revirar o solo. É feita a escolha das ramas, né? E faz um corte na diagonal para ter uma boa germinação. E depois do corte vem com a passagem de veneno contra as manilhas. E depois desse processo faz um nivelamento no solo, né? Para poder começar com o plantio. Então, após esse nivelamento foi feito o plantio. A plantadeira possui duas linhas. Foi uma profundidade de 10 centímetros no solo escuro e 13 no solo claro. O fertilizante usado foi 430-10 de NPK e foi feito a pulverização de um pré-emergente para plantas daninhas, folha fina e folha grossa. Para nos auxiliar no passo a passo do nosso experimento, foi usado o mapa do conhecimento como direcionamento. Foi demarcado 32 metros lineares, um ao lado do outro, dividindo esses metros em 8, tanto no solo escuro quanto no claro, para ter uma precisão legal de quantas plantas nasceu e para saber o nosso estande de plantas, se foi correspondido com a da plantadeira. E nesses 8 metros lineares tivemos uma média de 11 plantas. Então, dividindo pelos 8 metros, conseguimos obter ali um plantio de uma planta a cada 70 centímetros, correspondente ao que havia na plantadeira. Porém, não saíram todas uma distância de 70 centímetros. Umas saíram com 1 metro, outras saíram com 50 centímetros, tendo essa variação. Para realizar as medições no crescimento das plantas, demarcamos 8 metros lineares, tanto no solo escuro quanto no solo claro, e então esperamos a emergência das primeiras plantas, que demorou 14 dias, e com 19 dias começamos a medir o seu crescimento. Começamos a medir 5 dias após a emergência, para que todas as plantas já estivessem estabelecidas e ter uma melhor precisão na medida dos tamanhos. Na primeira semana, tivemos 6 plantas emergidas, com a média de 3,7 centímetros. Isso na terra escura. E na terra clara, tivemos 4 plantas emergidas, com a média de 2,8 centímetros. Já na segunda semana, na terra escura, tivemos 11 plantas emergidas, dando uma média de 8,2 centímetros de altura. E na terra clara, tivemos 10 plantas emergidas, com a média de 6,8 centímetros de altura. Na terceira semana, voltamos a medir. E na terra escura, tivemos 11 plantas no nosso estande, que foi o que foi obtido até o final, e obtivemos 14,7 centímetros de altura, chegando algumas plantas a 18 centímetros. E na terra clara, tivemos uma média de 11,5, com a média de 11 plantas também, nos seus 8 metros lineares. E por fim, na última semana, fizemos a última medição. E infelizmente tivemos ataque de formiga cortadeira, o que deixou um pouco a média na terra clara abaixo do que era esperado. Então ficou assim, 11 plantas na terra escura com 18,7 metros de média, e na terra clara tivemos 10 plantas, sendo que 2 foram cortadas por inteira e 2 estavam pela metade. E a gente resolveu tirar elas para não impactar tanto na medição. E obtivemos ainda assim uma altura de 12,25 centímetros de altura. Então, com esses dados, a gente fez uma tabelinha, pegando as 4 semanas e dividindo em terra escura e a terra clara. E com base na tabela, criamos um gráfico de crescimento.
E como dito antes, a terra escura, ela realmente teve um crescimento muito mais rápido do que na terra clara. Porém, a disparidade no final da última semana não foi tanto pela terra, mas sim por conta que na terra clara houve um ataque de formiga que acabou afetando. Porém, mesmo que não houvesse esse ataque de formiga, na terra clara, com certeza a gente não passaria de 14 centímetros de altura. Porém, a nossa média seria maior.